Pela primeira vez na história das Pontifícias Obras Missionárias, uma mulher estará à frente como diretora em âmbito nacional. É a irmã Regina Costa Pedro, religiosa da Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada, do Pontifício Instituto das Missões Estrangeiras. E agora eu converso com a irmã Regina e é uma alegria, viu, irmã, tê-la aqui no programa. Uma ótima tarde. Boa tarde, Caísa. Boa tarde a todas e todos os telespectadores do Almanaque Católico. É uma grande alegria para mim também estar aqui conversando com vocês essa tarde. Ô, irmã, e para falar um pouquinho da senhora, fala um pouquinho desse sentimento de assumir a direção de uma instituição missionária. Como que está sendo para a senhora tudo isso? Olha, Caísa, está sendo assim, a sensação, eu diria que eu ainda não consegui entender bem, digerir bem tudo isso que está acontecendo, né? Mas é uma sensação de gratidão e de alegria, justamente porque as Pontifícias Obras são este organismo da Igreja Católica responsável mesmo pela animação, formação, cooperação missionária e como carisma mesmo, como vocação. Foi isso que me atraiu desde a juventude. Então, eu sinto assim que Deus preparou este lugar para que eu possa continuar vivendo aquele dom que Ele colocou dentro de mim, né? Que é essa paixão grande para que o Evangelho possa chegar a todas as pessoas, a todas as situações, todas as periferias. Muito bom. Ô, irmã Regina, hoje a senhora reside aonde? Atualmente, eu moro em São Paulo, Sim. aqui pertinho do Santuário de São Judas Tadeu, aqui perto de Jabaquara, perto da estação São Judas Tadeu. Eu moro na nossa sede provincial. Eu estou terminando agora o meu mandato como coordenadora da nossa província aqui em São Paulo, Bahia, Ceará, das Missionárias da Imaculada da região sul. Então, eu resido na sede provincial. A senhora sendo eleita aí diretora nacional das POM, quanto tempo? Já tem um tempo determinado que a senhora vai ficar à frente desse trabalho? Ou como que é? Explica pra gente. Normalmente, os diretores e as diretoras, agora uma diretora, nós somos eleitos por 5 anos, o mandato é de 5 anos. Ótimo. E como que a senhora soube da nomeação? A senhora já estava esperando, irmã? Esperando não, Caísa. Esperando não. Foi a semana passada, hoje foi justamente uma semana, às 9 e pouco da manhã, recebo um telefonema dizendo que o Núncio Apostólico do Brasil, o Dom Jean Batista de Quatro, queria falar comigo. Então, eu não recebo ligações do Núncio habitualmente. Então, foi uma surpresa, realmente, né? Eu fiquei primeiro assim, daí ele mesmo leu a nomeação, me comunicou que então eu tinha sido nomeada como diretora das Pontifícias Obras aqui do Brasil. E eu digo sinceramente, nessas situações eu não sei falar muito. Eu ouvi, eu disse assim 2 coisas só para ele. Eu falei, Dom João Batista, eu ainda estou empenhada, comprometida com o trabalho com a minha congregação. Eu ainda, esse meu mandato vai até janeiro. Ele disse, não tem problema, isso a gente vai conseguir fazer as 2 coisas juntas até janeiro. E depois falei, tem a minha congregação também, né? Como é que eu faço com a minha congregação? Ele disse, irmã, a senhora está sendo notificada, então a senhora notifica a sua congregação também. Olha só. Ô, irmã, foi pega de surpresa, né? Mas eu tenho certeza, irmã, que o que eu vou falar agora, a senhora tem consciência, com certeza, de que nós sabemos, igual, essa nomeação foi feita por um ser humano, mas a senhora sabe que isso tudo acontece porque é vontade de Deus, não é, irmã? Isso, sobretudo é isso, Caísa, que me anima. E me anima e que me encoraja, porque de verdade eu sinto que é uma missão maior do que eu. Sim. E, aos poucos, quando os dias vão passando, eu vou me dando conta de fato de que é uma missão maior do que eu. Porém, eu acredito muitíssimo mesmo nessa condução do Espírito Santo que guia a história, que faz com que aos poucos demos passos até diferentes daquilo que nós estávamos esperando, né? Porque eu te confesso uma coisa, nossa congregação somos missionárias da Imaculada. E nós começamos a novena da Imaculada no dia 29. E eu tinha pensado no meu coração, eu falei, bom,
estou terminando o mandato, já é o segundo mandato, então eu sei que eu estou livre desse serviço da congregação. E eu tinha pensado de escrever para as minhas responsáveis gerais pedindo para sair do Brasil. Eu já fiz experiência missionária fora do Brasil, na África, e o coração ainda balança, né? Eu falei, poxa, ainda poderia ainda fazer alguns anos fora. Nós temos missões na Tunísia, temos uma presença missionária no norte da África, na Tunísia, na Nigéria. Eu tinha trabalhado na República dos Camarões. Porém, eu falei, quem sabe, né? O francês ainda está bom, a saúde está relativamente boa. Eu poderia ir alguns anos ainda para fora do Brasil. E eu tinha pensado, bom, eu vou deixar passar a novena da Imaculada. Terminando a novena da Imaculada, eu vou escrever essa carta para as coordenadoras gerais. A novena começou no dia 29, no dia 30 veio a nomeação. Olha só. Irmã, muitos são os planos do coração do homem, mas é a vontade de Deus que prevalece. Não é? Realmente. Ô, irmã, mas a senhora já falou um pouquinho da sua missão, mas fala mais um pouco para a gente, até para o pessoal que está acompanhando o programa, conhecer um pouquinho mais da irmã Regina, né, que faz parte da congregação das irmãs missionárias da Imaculada. Isso. Conta um pouquinho para a gente, irmã, da sua caminhada missionária. Então, Caísa, este ano eu completei 40 anos de consagração. A minha consagração missionária foi em 1982. Eu estava com 22 anos, 21, 22 anos. E essa trajetória toda, eu sinto assim, que foi muito bonita e que passou muito rápido. Desde o começo, o que me atraiu na congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada foi justamente esse fato, essa dimensão universal. Eu sabia que as irmãs eram ligadas ao PIME, esse Pontifício Instituto das Missões Estrangeiras Exteriores, que são todas as duas congregações, os padres e nós somos fundados na Itália. Só que eles foram fundados em 1885 e nós nascemos em 1936. Foram duas mulheres que fundaram a congregação e na vida dessas duas mulheres, as duas se chamavam Josefina. Na vida dessas duas Josefinas, essa paixão missionária, paixão por seguir Jesus, que é este grande semeador que semeia a palavra de Deus em todos os campos, em todos os terrenos, sem distinção, isso desde que eu era muito jovem inflamou meu coração. Então, quando eu entrei na congregação, eu tive a possibilidade aqui no Brasil de atuar em diversas frentes, até desde o Amapá, trabalhei no Amapá durante alguns anos, trabalhei na Bahia, fui missionária para a República dos Camarões, na África, e penso que na Itália, vivi vários anos na Itália também, como missionária e como estudante ao mesmo tempo, não é? E tive a possibilidade de conhecer as missões da congregação na Índia, na Guiné-Bissau. E eu sinto assim, que durante esses anos todos, esses 40 anos, realmente o que me animou sempre foi essa paixão pelo anúncio do Evangelho. E depois eu sinto assim muito forte em mim esse desejo de partilhar com todos, não é? Sem muita distinção com jovens, com crianças, na situação na qual eu me encontro. Então eu sinto isso de uma maneira muito forte que me anima bastante, né? Caminhar seguindo Jesus semeador, por onde ele mandar. Muito lindo, irmã Regina. Eu tenho certeza que a senhora vai fazer com maestria, junto com a equipe, né? Lógico que a senhora não está sozinha nesse trabalho, vai fazer com maestria todo o trabalho que a senhora precisar fazer. Mas e a partir de agora, irmã, quais são as expectativas, principalmente por ser a primeira mulher para este serviço missionário nacional? Caísa, esse é um outro capítulo. Muitos desafios, não é, irmã Regina? Muitos. Eu sinto assim, Caísa, o fato de ser a primeira, eu fico pensando que isso também está nas mãos de Deus, né? O fato de ser a primeira. Quando eu entrei na congregação, eu entrei em 79, eu fui a primeira religiosa negra da minha congregação. Então, antes de mim não tinha tido nenhuma religiosa negra ainda. Agora eu sinto que agora atualmente estou sendo a coordenadora provincial, então também estou sendo a primeira coordenadora provincial negra.
agora eu vou para as pontifícias e primeira mulher, consequentemente a primeira mulher negra. Então, essa coisa de ser a primeira, eu fico pensando que eu nunca procurei isso. Marca a sua história, hein, irmã? Marca a história, mas eu nunca procurei. Então, eu sinto que, por um lado, tem um risco de ficar, assim, submersa pelas expectativas, né? Então, a primeira mulher negra, o que ela vai fazer por lá, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Então, eu sinto, assim, que eu acho muito importante me libertar dessas expectativas, acreditar, como você tinha dito antes, que essa história é conduzida por outro que não sou eu, graças a Deus. Sim. E que ele que conduz a história, ele não deixa nada pela metade. Então, com certeza, neste momento da igreja, temos que lembrar que estamos nessa igreja do Papa Francisco. O nome Francisco, como alguns dizem, não é um nome, é um projeto de igreja, né? Nesse projeto de igreja, eu acho que eu estou entrando, né? Então, as outras nomeações que o Papa Francisco tem feito ultimamente de mulheres para diversas instâncias, mesmo dentro da Cúria Romana, eu acredito que a minha nomeação não seja um fato isolado, ela vai dentro deste projeto de construção de igreja. Então, diante disso, eu sinto assim, Thaisa, o meu desejo é de estar de coração aberto para embarcar nessa aventura. Como você disse, graças a Deus eu não estou sozinha, né? Tem outras mulheres também lá nas pontifícias, tem uma irmã, uma das secretárias das pontifícias é uma mulher também, irmã Vânia. Então eu sinto assim que juntas, né, e juntos com os outros também, nós vamos somar. Sim. E dentro da vida missionária, uma das coisas que eu vejo que é um desafio grande, mas também uma beleza, é a coragem de enfrentar, de conjugar as diferenças. Então, eu tenho certeza que como mulher, como negra, como pessoa que teve a experiência de vida que eu tive, eu vou levar uma diferença, né? E a diferença é assim, a diferença incomoda às vezes, a diferença faz mudar algumas coisas. Eu também vou encontrar diferenças que vão me incomodar, que vão me mudar, mas eu acredito que a construção do reino passe muito por aí. Ainda mais neste mundo globalizado onde nós vivemos, viver com a diferença e se deixar enriquecer por ela, eu penso que é mistério, é importantíssimo. Com certeza. A senhora já falou, né, que os desafios são vários e a gente compreende, sabe que desafios eles sempre existem, mas a senhora já pensa em alguns nos trabalhos a serem realizados? Ou ainda precisa encontrar com a equipe? Como que tá isso tudo? Então, tá assim as duas coisas, Caísa. Eu preciso encontrar com a equipe. Isso vai acontecer segunda-feira, com reuniões online, se Deus quiser. Por outro lado, eu já estou pensando nos trabalhos, mesmo porque os trabalhos eles já me alcançaram, né? Sim. Já chegaram até mim. Eu penso, o trabalho, a atividade que eu sinto que é mais urgente, para a qual nós estamos nos concentrando agora, é a preparação para o 6º Congresso Missionário Americano, o 6º CAM, que vai acontecer o ano que vem em Porto Rico. Então, e que estão, todos os organizadores estão insistindo muito, que não é um evento, não é? Mas nós já estamos no Congresso, o Congresso já está acontecendo. E, de fato, já aconteceram 2 simpósios teológicos, missionológicos, não é? Para reflexão dos temas, para ir construindo aquilo que vai ser trabalhado. E esse congresso, ele pede que nós também, como Igreja do Brasil, entremos num processo de preparação. Sim. Então, nós estamos pensando já em um simpósio nacional no mês de março, pensando no 5º Congresso Missionário Nacional, que vai ser no final do ano. Então, são várias coisas que eu entrei em um trem que já está andando. Sim. Porque, de fato, Dom Maurício, ele deveria continuar ainda por mais 4 anos, né? Ele tinha sido reeleito ano passado. Então, com essa mudança, ele foi eleito bispo. Tiveram que mudar a direção, a diretora, mas a equipe continua. Então, eu entro em um trem que já está andando mesmo. Os trabalhos continuam. Os trabalhos continuam. Eu acho que o primeiro desafio, trabalho importante, é essa preparação do 6º Congresso Missionário Americano, né? Muito bom. Com um tema muito bonito, o tema Evangelizadores com o Espírito até os confins do mundo. Olha que lindo. E o lema também é muito bonito.
América, na força do Espírito, testemunha de Cristo. Lindo demais. Então, lindo, motivação para trabalhar pela missão, aí não falta. Isso mesmo. Ô, irmã, então, para terminar, eu gostaria que a senhora falasse aí o que está no coração, que representa esse tempo novo de missão e que a senhora não está sozinha, como nós já falamos. Deixa aí essa mensagem para o povo de Deus que está acompanhando o programa. Olha, eu digo assim, eu penso que a coisa mais importante é justamente essa, a fidelidade à entrega. Então, fidelidade àquilo que Deus pede e a entrega total, com tudo aquilo que somos, com o que temos, com o que não temos também, com os nossos limites, mas acreditando que Ele conduz a história. Então, fazendo parte dessa congregação missionária, das Missionárias Imaculadas, a espiritualidade do segmento de Jesus, que é semeador do reino em todas as dimensões, mas também que é semente. E sabe que para poder ser fiel à missão, é necessário também carregar a cruz, né? Faz parte da missão, essa parte de carregar a cruz também. E eu deixo para todas as pessoas, porque são tantos neste Brasil, cada integrante do Conselho Missionário Paroquial, Conselho Missionário Diocesano, Conselho Missionário Regional, são multidões de pessoas. E eu sinto que é com todas essas pessoas, com todas essas forças vivas da missão, que eu estou sendo chamada a colaborar agora. Então, eu agradeço muito, porque não estou sozinha, porque essa paixão missionária inflama tantos e tantos corações na nossa Igreja do Brasil. E o meu desejo é que possa colaborar para que essa fogueira arda sempre mais, né? Amém, arda irmã. sempre mais. Amém, irmã. Nós, não Amém. só eu, mas todos que estão acompanhando o programa, ó, vamos rezar pela missão da senhora e de toda essa equipe Muito bonita. Obrigada pela disponibilidade, um abraço grande. Aqui a senhora sabe, as portas da nossa casa aqui na TV Pai Eterno estão sempre abertas aí para vocês, para a missão de vocês, tá bom? Muito agradecida, Caísa. Muito agradecida a todos e conto com as orações. Tá, um abraço.